Boa tarde, alunos do nono ano. Vamos para mais uma correção da atividade 8, que foi uma revisão sobre a Primeira República no Brasil. Então, na atividade passada, trabalhei alguns conceitos, pesquisa, e aí eu coloquei aqui 8 questões, 7 questões objetivas e uma questão subjetiva, para que vocês aplicassem o conhecimento tanto da aula da TV como da pesquisa feita na atividade passada. Primeira questão. Nome que se dá ao processo de alternância de poder entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, que ocorreu durante a chamada República Oligárquica, a fase da República Velha, que teve início em 1898, sob a presidência de Campos Salles. Toda vez que vocês ouvirem falar de alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais e na Primeira República, nós estamos falando o quê? Da política do café com leite, letra B. A questão 2. Acordo firmado no governo do presidente Campos Salles, por meio do qual a presidência da República e as oligarquias estaduais se comprometiam a manter uma relação de apoio mútuo. Então, essa outra questão. Quando a presidente da República, há uma troca de favores entre o presidente e os governadores dos estados. Como é que chamamos esse tipo de política? É a política dos governadores. Basta lembrar que é entre o presidente e os governadores estaduais ou oligarquias estaduais. A resposta correta é letra A, política dos governadores. Questão 3. Consistia na compra de votos com a utilização da máquina pública ou abuso de poder econômico. Os eleitores das áreas rurais, em troca de favores como emprego, roupas e até alimentos, votavam nos candidatos indicados pelos coronéis. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto, que é a mesma coisa de compra de voto, troca de favores. Se trocava o voto por um emprego, por roupas, por alimentos. Isso é chamado voto de cabresto. A questão 4. Se caracterizou pelo controle da política por um pequeno grupo de privilegiados. Durante a Primeira República, definiu os rumos políticos de uma cidade ou região, utilizando-se muitas vezes de meios ilegais. Estamos falando de uma prática conhecida como. A resposta correta é a letra D, coronelismo. Era o coronel. Ele é que comandava a política naquela cidade, naquela zona rural. Ou seja, ele dava um jeito de ter ali aquele grupo de eleitores, povo que ia votar justamente no candidato indicado por ele. Então, essa prática é chamada de coronelismo. A questão 5. A política do café com leite representou a alternância de poder de representante político dos estados de. Basta lembrar da primeira questão. Então, quais os estados que estavam envolvidos na alternância denominada política do café com leite? É os estados de São Paulo e Minas Gerais. Então, a resposta correta é a letra C. Agora vamos para a sexta questão. O período de 1900 a 1930, identificado no processo histórico brasileiro como Primeira República ou República Velha, teve por traço marcante. A resposta correta é a letra D, o predomínio das oligarquias dos grandes estados, que procuravam assegurar a supremacia do setor agroexportador. Então, assim, no Brasil, durante a Primeira República, um pequeno grupo de famílias dominava o cenário político e econômico brasileiro daquela época. E era sempre aquele mesmo grupo, por isso era o que era uma oligarquia. Todos eram grandes latifundiários, obtendo lucros, investindo na agroexportação de seus produtos, principalmente o café. Toda a República Velha é marcada pela ação dessa elite, que ditava a economia de um país inteiro. Então, quem comandava a Primeira República eram os latifundiários, grandes latifundiários. Aquela pessoa que era
proprietária de uma grande extensão de terra e que produzia o café e dominava a economia da época. A questão 7. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, 1889 a 1930, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Porque para você ter cidadania, você tem o direito de escolher em quem você quer votar, quem quer escolher para representar os seus direitos. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Qual era a estrutura social que marcava o Brasil durante a Primeira República? É a letra D, agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. Então, o voto de cabresto ele era obtido através do poder local, ou seja, os coronéis é que comandavam aquele grupo. Algo que vai além da coerção, pura e simplesmente. O voto de cabresto passa por um lado cultural muito forte, de submissão tradicional. O trabalhador vê o fazendeiro, o patrão, como sua única oportunidade de vida. Portanto, a maioria das vezes nem ousaria ir contra a vontade dele. Porque aí já imagina, se ele se prejudicasse, onde mais conseguiria dinheiro e emprego? Toda aquela população era dependente do coronel. Então, era agrária, as pessoas viviam no campo, marcado pela concentração de terra. Poucas pessoas que eram proprietárias de uma grande extensão de terra. O restante da população eram trabalhadores. E o poder era um poder político local, regional, onde havia a compra dos votos por meio do voto de cabresto. E a questão 8. Durante a Primeira República no Brasil era comum as fraudes eleitorais e a corrupção política. Na sua opinião, de que forma a corrupção pode afetar a vida da população? É uma resposta pessoal, mas vocês podem fazer esses questionamentos e responder. O voto de cabresto que tinha na Primeira República ainda acontece hoje? Lá era já considerada corrupção. E aqui a corrupção que nós vivemos e vemos a todo instante, ela prejudica de que forma? Vou dar só uma sugestão. A gente basta lembrar que a partir do momento que você desvia a alimentação, você deixa de ter ali o alimentação, a merenda escolar, você deixa de alimentar ali várias famílias, vários alunos que ficam sem condições de estudar, o desvio no transporte público, no transporte escolar, melhor dizendo, transporte público é uma série de desvios de dinheiro que é fraude e que afeta a vida da população. Bom estudo a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição.